Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me ouvindo, não é verdade? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estou aqui para com você lermos o audiolivro de escatologia bíblica que é utilizado pela Fatemi Pac no curso de escatologia. Hoje, na segunda parte, nós estaremos falando sobre o início sobre a doutrina das dispensações. Então vamos lá. Primeira das doutrinas escatológicas, doutrina das dispensações. Texto bíblico introdutório para nós é Efésios capítulo 1, versículo 10 e o capítulo 3 e o versículo 2. O termo teológico dispensação vem do grego oikonomia, que etimologicamente significa boa ordem na administração. Entretanto, teologicamente, trata da administração que Deus faz de sua grande casa, o universo. O dicionário de Aurélio Buarque de Holanda define como, vindo do latim, dispensatione, é substantivo feminino, ato de dispensar, dispensa, concessão, prestação. Entre os protestantes, disse Aurélio, período em que o indivíduo é experimentado quanto a sua obediência a alguma revelação especial da vontade de Deus. O estudo das dispensações analisa os vários métodos que Deus usou para, em período determinado por ele próprio, alcançar o seu propósito em relação às diferentes classes de povos. Os povos da terra, no estudo dispensacional, são biblicamente classificados em três grupos: judeus, gentios e igreja. Este último, a igreja, é formado da fusão entre os dois primeiros, através da fé no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Os tempos bíblicos dividem-se em 6 séculos, como segue. Primeiro século, o século pré-criativo, ou seja, antes da criação do mundo, o tempo em que era habitado por seres angelicais. Segundo século, o século criativo, trata do tempo em que vai desde a queda de Lúcifer, o caos descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2, até a criação do mundo atual, a Terra, com o ecossistema que temos hoje. Terceiro século, o século antediluviano, vai desde a criação atual até o dilúvio de Noé. Quarto século, o século presente, que iniciou-se com a aliança de Deus com Noé, depois do dilúvio e vai até o dia do arrebatamento da igreja. Quinto século, o século vindouro, que dará início à segunda fase da segunda vinda de Cristo até o final do milênio. Sexto e último século, o século dos séculos, vai desde o final do milênio até a eternidade sem fim. A Bíblia trata, portanto, de 8 alianças entre Deus e os homens, que marcaram ou marcarão o fim e o início das dispensações. A primeira aliança no Éden, Gênesis capítulo 1, verso 28. A segunda aliança com Noé, Gênesis 9, versículo 1 a 17. A terceira aliança com Adão, a Gênesis 3, versículo 14 a 21. A quarta aliança com Abraão, Gênesis 12, versículo 1 a 3. A quinta aliança com Moisés, Êxodo 19, 1 a 25. A sexta aliança na Palestina, Deuteronômio 28, versículo 1 e 30 e versículo 3. A sétima aliança com Davi, em 2 Samuel 7, versículo 16, 1 Crônicas 17,
e verso 7, Salmos 89, verso 27 e Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. A oitava e última aliança, que é a aliança atual, que é chamada de a nova aliança na cruz de Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Friso que essas referências são os textos básicos, mas existem muitos outros que são correlatos a estes que citamos. As dispensações são 7 e classificam-se em: primeira dispensação, a da inocência; segunda dispensação, a da consciência; terceira dispensação, do governo humano; quarta dispensação, patriarcal, com a família; quinta dispensação, a dispensação da lei, com Israel; sexta dispensação, a dispensação eclesiástica, ou também chamada de dispensação da graça; e a sétima e última será a dispensação do milênio. Existem 7 grandes eventos que marcaram ou marcarão o fim de uma dispensação e o início de outra, ao que chamamos de crises. A primeira crise, ou grande evento, é a queda do homem entre a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. O segundo evento é o dilúvio entre a dispensação da consciência e a do governo humano. O terceiro evento, chamada de Abraão, entre a dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal. O quarto evento, êxodo do Egito, entre a dispensação patriarcal e a dispensação da lei. Quinto evento, primeiro advento de Cristo, entre a dispensação da lei e a eclesiástica ou da graça. Sexto evento, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, entre a dispensação eclesiástica e o milênio. Sétimo evento, juízo do trono branco, entre a dispensação do milênio e o estado eterno. Em todas as dispensações existem elementos convergentes, os quais pretendem analisar para uma melhor compreensão das doutrinas escatológicas contidas neste e-book. Por exemplo, primeiro elemento, chave, palavra-chave. Segundo elemento, propósito de Deus. Terceiro elemento, que é comum a todas as dispensações, uma nova revelação de Deus. Quarto elemento comum a todas as dispensações, rebeldia do homem com Deus. Quinto, distinção entre justos e ímpios naquela dispensação. Sexto, alianças e pacto de Deus com os homens. Sétimo, juízo para quem não resiste às tentações e provas e cai no pecado. A dispensação da inocência, na palavra-chave da dispensação é, como não podia ser outra, de inocência. O propósito de Deus na dispensação da inocência, coroar e glória de toda a criação, coroa e glória de toda a criação. Esse é o propósito de Deus nessa dispensação, conforme Gênesis 1, versículo 26 e 28, Hebreus 1, 3, Colossenses 1 e verso 15. Comunhão íntima e diária com Deus e com o de Deus com o homem. Gênesis 3, verso 8. Terceiro, perfeição mental, moral e física da humanidade. Romanos 3, versículo 23. Quarto, santidade e sabedoria total para a humanidade. Mateus 13, versículo 43, Daniel 12, 3, Romanos 8, 18 e o Salmo 104, verso 2. Agora, reflitamos sobre o período desta revelação. Iniciou com a aliança edêmica, em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, e terminou com a queda no pecado, em Gênesis, capítulo 3, versículo 20 a 24. Quanto à duração desta dispensação, não há
na Bíblia determinação de quanto tempo durou. O que Deus oferece ao homem nesta dispensação da inocência, oferece inteligência, intuição, livre-arbítrio e capacidade administrativa. O que existe do homem nesta dispensação, Deus exige do homem nessa dispensação ocupar a terra, guardar o paraíso, abster-se de comer o fruto da árvore do bem e do mal, e como resultado, qual foi a decisão do homem? A rebeldia humana relaciona-se com a glutanaria e ambição. Qual o resultado da rebeldia? Conhecimento do mal, Gênesis 3:22. Perda da comunhão com Deus, separação de Deus e do paraíso do Éden, Gênesis 2, versículo 17. O espírito humano entra em estado de morte, conforme Romanos 8, 9 a 16. Perversão da natureza moral do ser humano, a sua alma. O corpo fica sujeito às enfermidades, torna-se escravo do pecado e de Satanás. João, capítulo 8, versículo 34 e 44. Diminuição da capacidade administrativa e intelectual, condenação ao trabalho penoso para a sua subsistência, conforme Gênesis 3, 19, e a solidão cósmica o acompanha até a morte, perda das vestes de glória com que estavam vestidos, conforme Gênesis 10, Gênesis 3, versículos 10 e 11, e, finalmente, uma promessa de perdão para a raça humana está em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Dispensação da consciência. Palavra-chave, logicamente, consciência. Condição humana. Separado da comunhão com Deus, sob a maldição natural, tornando-se filho da desobediência. Efésios 2, verso 3. O que restou da dispensação anterior? A responsabilidade por todas as suas decisões, que chamamos de o livre-arbítrio. A revelação de Deus nesta dispensação é através da aliança com Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 21. Características peculiares desta dispensação: o surgimento da linhagem dos ímpios e da linhagem do justo, conforme Gênesis 4, versículo 25 até o versículo 32 do capítulo 5. Rebeldia humana, a desobediência dos filhos de Sete com as filhas de Caim, em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 12. Resultado da rebeldia: surgimento de gigantes, violência, diminuição dos ciclos de vida humana e dilúvio. Gênesis, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 24 do capítulo 7. Duração desta dispensação. Essa dispensação durou aproximadamente 1656 anos, a da consciência. Ou seja, desde a queda do homem até o dilúvio, estima-se em 1656 anos. Dispensação do governo humano. Palavra-chave: governo humano. Período e duração: essa dispensação inaugurou o século presente e durou da saída de Noé da arca até a dispersão dos homens sobre toda a terra na Torre de Babel. Cerca de 427 anos. Gênesis, capítulo 10, versículo 25. Gênesis, capítulo 11, versículo 25. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Condições humanas nessa dispensação do governo humano:
no início desta dispensação, era de bastante santidade e temor a Deus, considerando que estavam saindo de uma catástrofe e reiniciando a criação dos homens e animais estavam na face da terra. Para isso necessitavam de homem como Noé, perfeito, justo, e que possuía fé em Deus, conforme Gênesis, capítulo 6, verso 9, e Hebreus, capítulo 11, e o versículo 7. Revelação de Deus na dispensação do governo humano. Na aliança com Noé, Gênesis, capítulo 8, versículo 20, 21, verso 2, 9, versículo 9 a 17. Mudança na natureza. Deus criou o arco-íris, ou o arco, simplesmente, pôs medo no homem, dos animais, e autorizou comer carne, proibindo o sangue. Propósito de Deus nesta dispensação do governo humano: dar aos homens o poder de governar os seus semelhantes, punir quem errar, até com a pena de morte, conforme está em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, como também Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 17, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 10. Também o propósito de Deus nesta dispensação é renovar o compromisso de Deus com a humanidade de procriação. Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 7. Singularidade desta dispensação: maior domínio sobre os animais, um cardápio maior, promessa de que nunca mais destruiria toda a terra, maior repreensão sobre os ímpios, incluindo a pena de morte. Noé seria o último homem que Deus trataria como representante único de toda a humanidade diante de Deus. Só voltará a governar diretamente a humanidade. Deus só voltará a governar diretamente a humanidade no milênio. Rebeldia humana na dispensação do governo humano. A construção do império de Nimrod e da Torre de Babel, Gênesis, capítulo 10, e o versículo 10 e 11. Capítulo 11 e o versículo 4. Apocalipse 16 e o versículo 14. 19 e o versículo 19. Resultado da rebeldia: criação de vários idiomas. Gênesis 11, versículo 6 e 7. A dispensação patriarcal. Palavra-chave: promessa. Período e duração da dispensação patriarcal, da Torre de Babel até a saída dos hebreus do Egito, cerca de 430 anos. Gálatas capítulo 3, versículo 17, Êxodo 12, 40 e Hebreus 11, verso 9 e 13. Revelação de Deus na mesma região dos antediluvianos, a Mesopotâmia. Deus chamou Abraão e começou um novo relacionamento com a humanidade na aliança que fez com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 7. Gênesis 13, versículo 14 a 17, capítulo 15 de Gênesis, versículo 1 a 21, 17, capítulo 17, versículo 1 a 21, capítulo 18, versículo 1 a 33, capítulo 22, versículo 1 ao 18. Esta aliança foi renovada com Isaac, Jacó, Moisés e todo o Israel. Gênesis capítulo 26, versículo 2 a 5 e o capítulo 28, versículo 13 a 15 e Êxodo capítulo 6, versículo 1 a 9. Vamos agora refletir ou fazer um resumo sobre a dispensação da lei. Palavra-chave: lei, logicamente.
Período e duração da dispensação da lei durou cerca de 1430 anos. Começou com o êxodo de Israel ao sair do Egito e terminou na cruz de Cristo. Êxodo 19, versículo 1 a 6. Revelação de Deus. Na aliança de Deus com Moisés, em Êxodo capítulos 19 a capítulo 25, Israel quebrou o juramento para com Deus muitas vezes, resultando no derramamento da ira de Deus. Rebeldia de Israel no deserto. Êxodo 32, 1 a 10, número 11, versículo 1 a 9, 14, 1 a 10, 27 a 12, 27, verso 14. E na terra prometida, é uma infinidade de textos. Josué 24, versículo 14 a 26, Juízes 2, versículo 1 a 11, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 17 a 35, capítulo 8, versículo 3 a 8, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13 a 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 a 13, capítulo 12, versículo 25 a 33, capítulo 14, versículo 21 a 24, e segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 a 3, capítulo 16, versículo de 1 a 20, capítulo 21, versículo 1 a 6 a 8, capítulo 25 e o versículo 1 a 26. Israel também quebrou a aliança no cativeiro e na restauração. Êxodo, capítulo 9, versículo 1 e 2, Neemias, capítulo 9, versículo 1, capítulo 10, versículo 29, 13, versículos 15 a 30, Malaquias, capítulo 3, versículo 7 a 15 e Malaquias, capítulo 1, versículos 7 a 14. Qual é o resultado da rebeldia de Israel na dispensação da lei? O juízo de Deus veio sobre os judeus, mas ao mesmo tempo serviu para introduzir a dispensação eclesiástica. Vamos agora fazer um resumo da dispensação eclesiástica, que é a atual, a que Deus está se relacionando com a raça humana na atualidade, que é através da igreja. Palavra-chave: graça. Período e duração. Começou com a crucificação de Cristo e só vai terminar no arrebatamento da igreja. Relação de Deus, a relação de Deus. Aliás, a revelação de Deus. A nova aliança na morte de Jesus, na cruz do Calvário, é a revelação de Deus. Lucas 22, versículos 7 a 22. As promessas da nova aliança estão em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. Quanto ao propósito de Deus na atual dispensação eclesiástica, é que a humanidade creia em Jesus Cristo como seu Salvador, expressando-se através da fé e confessando o nome de Jesus em obediência à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Marcos 16, 16, João 6, versículo 47, Mateus 10, verso 32, Romanos 10, verso 9 e 10, João 14, versículo 15, Tiago 2, versículo 17. Esta dispensação terminará nela o século presente. Dispensação do governo divino, que será a última dispensação de Deus com os homens ou entre os homens. Sobre esta dispensação estudaremos quando estivermos estudando sobre a doutrina do milênio. Esta dispensação iniciará o século vindouro, que compreende o período entre a descida de Jesus Cristo em glória, na segunda fase da segunda vinda de Cristo. Entre a dispensação da igreja e o milênio haverá um período de transição e de trevas, conhecido como a Grande Tribulação,
e terminará com a batalha final de Satanás contra Deus, pouco antes do juízo final da humanidade e o julgamento de Satanás e seus anjos junto aos que estão em prisões eternas. Isto na esfera espiritual. Entretanto, na terra e no espaço sideral estará passando pela transformação do fogo que está registrado em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 e 8, e Apocalipse 21, versículo 1. Século dos séculos. Aqui se trata de eternidade. Este tempo terá início depois do juízo do trono branco, os julgamentos dos anjos e a criação do novo céu e a nova terra. Trata-se do estado perfeito e eterno que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, ao capítulo 22, versículo 21. Aqui nós paramos e na próxima leitura estaremos falando sobre a doutrina da morte.